Boa tarde a todos. Vou falar daqui mais perto de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela comissão organizadora. É um prazer para mim e para a Universidade Federal de Lavras a gente poder compartilhar algumas das ações e o que a gente tem feito em prol do planejamento estratégico da universidade. Então, agradeço muito à comissão organizadora sobre esse convite. Então, a ideia daqui é falar um pouco sobre o PDU e a sua importância ao planejamento estratégico. E aí eu gostaria de contextualizar um pouco a situação da Federal de Lavras. Nós estamos num quinquênio de um PDI de 2021 a 2025, ou seja, a gente está mais ou menos na metade desse quinquênio, e foi a primeira vez que a gente chegou a construir os planos de desenvolvimento das unidades. Até então, a gente trabalhava os PDIs com grande vinculação às pró-reitorias, tanto as pró-reitorias administrativas quanto as pró-reitorias acadêmicas, mas a gente não tinha os planos de desenvolvimento das unidades, sejam elas unidades administrativas ou acadêmicas. E a ideia aqui é trabalhar um pouco mais do que foi proposto para que eu falasse em relação às unidades acadêmicas, já que nós, das pró-reitorias de planejamento e administração, normalmente o planejamento está mais enraizado junto com a gente e quem está na administração superior da universidade. Bom, aqui o cronograma da minha apresentação, eu vou falar um pouco como que o PDI da UFLA foi construído, as ferramentas estratégicas que a gente acaba utilizando dentro do PDI, como o mapa estratégico e a gestão de risco. E depois eu vou mostrar como foi construído, porque você tem que construir esse PDI primeiro para depois fazer os PDUs das unidades acadêmicas, já que eles têm que estar totalmente alinhados. Tá? Vou mostrar alguns exemplos do mapa estratégico de duas unidades acadêmicas e como que a gente monitora esse planejamento, porque planejar sem monitorar não representa nada. E eu fiz uma pequena enquete com os diretores de unidades acadêmicas, já que eles que trabalharam na construção dos PDUs, qual foi a percepção deles em relação a isso. E depois, lógico, eu chego às considerações finais. Então, como eu mencionei para vocês, a gente tem o PDI atual da UFLA de 2021 a 2025, todos esses instrumentos, tudo que eu vou colocar para vocês encontram nesse link que está aí, ufla.br/PDI, e os PDUs também de todas as unidades acabam estando lá. Tá? Bom, então vamos lá. Como é que você constrói um PDI? Primeiro, para construir o PDI, você precisa conhecer bem a sua instituição. E uma das ferramentas que a gente utiliza para conhecer a instituição é trabalhar ou desenvolver a cadeia de valor da nossa instituição. Então, a cadeia de valor, eu tive que dividi-la aqui, mas ela tem três grupos de atividades, e desses três grupos de atividades você tem diferentes ações com diversos macroprocessos. Então você tem, por exemplo, a ação de governança institucional com todos esses 5 macroprocessos, a prestação de contas, apoio à governança, são as atividades estratégicas da universidade que tem uma visão mais da alta direção para a sociedade e órgãos de controle. Então, a gente entende a universidade e vê quais aqueles macroprocessos relacionados a essas atividades. E aí nós temos também as atividades finalísticas. Né? Dentro das atividades finalísticas, a gente tem ensino de graduação, pós-graduação, os principais macroprocessos, temos as atividades de pesquisa. Nesse PDI novo, nós incorporamos a inovação e empreendedorismo como macroprocessos importantes na nossa cadeia de valor que não existiam. E, por último, a extensão e cultura. E, dando suporte a estas atividades, a gente tem as atividades de apoio, aonde entram as pró-reitorias de planejamento, administração, a parte de infraestrutura, pessoal e TI. Então, basicamente, é isso que a gente faz, você desenvolve os principais macroprocessos e, a partir do desenvolvimento desses macroprocessos, você tem uma foto da sua instituição. Após ter a foto da instituição,
Não está passando. Alguém está mexendo ali no... Está aparecendo nos dois painéis? É porque tinha alguém mexendo no computador lá, duplicando, alguma coisa assim. Apagou tudo? Acho que é melhor deixar assim. Isso, obrigado. Então, aí a gente tem a cadeia de valor, né? E as atividades de apoio. Bom, feito isso, o próximo passo, então, foi fazer uma análise de SWOT. Então, a gente realizou uma análise de SWOT, onde a gente avaliou todas as forças e fraquezas da própria Universidade Federal de Lavras e as oportunidades e ameaças que o ambiente nos colocava, certo? E aí, essa análise SWOT também está disponível no site. Com o tempo, eu não vou entrar em detalhes em todas essas ferramentas estratégicas utilizadas, mas com a análise SWOT, o posicionamento estratégico global da UFLA ficou em menos 9%. Isso vai de uma escala de menos 200 a mais 200, sendo desde muito desfavorável até muito favorável, e esse posicionamento estratégico global significa que a gente estava em equilíbrio. Do ponto de vista de uma instituição de ensino, o que isso significa? Significa que a gente tem ameaças e fraquezas, mas as nossas forças e oportunidades, elas meio que equilibram as ameaças e fraquezas existentes na instituição. Se eu tivesse um posicionamento global muito favorável, aí eu poderia começar a pensar em expansão do ensino, abrir novos campi, abrir novos cursos, fazer uma expansão maior. Mas nesse caso, esse equilíbrio significa o quê? Eu tenho que tentar consolidar e manter o que eu tenho. Então, o posicionamento do nosso PDI é: vamos consolidar o que a gente teve nos últimos anos. E a gente passou por uma expansão relativamente grande no início da década de 2010, onde a gente criou curso de medicina e vários cursos de engenharia, mais curso de pedagogia e um campus novo em São Sebastião do Paraíso, que está na divisa entre Minas Gerais e Goiás, perto de Ribeirão Preto. Então, do ponto de vista macro, o nosso planejamento estratégico seria o quê? Consolidar o que foi feito ou o que estava em andamento. E aí, depois disso tudo, você desenvolve o mapa estratégico com todas essas dimensões que estão do lado esquerdo, e essas dimensões, elas refletem a algo próximo da sua cadeia de valor, de seus macroprocessos. A diferença é que dentro dessas dimensões, e cada grupo dentro dela, você começa a traçar os seus objetivos estratégicos. Foi isso que a gente fez em relação ao nosso PDI, e aí dentro da dimensão governança e aprendizagem, ela tem 24 objetivos estratégicos, e aí estão a descrição de quais são esses objetivos estratégicos. Basicamente, do lado direito da pizza, 50% é a área de governança, e do lado esquerdo a gente tem a área de TI e pessoas, e com seus respectivos objetivos estratégicos. Os processos internos, a gente tem, está cortando alguma coisa no meu aqui, eu não sei se um de vocês está cortando. Tá? Nós temos aí alguma coisa dentro do ensino, pesquisa e extensão, são 18 objetivos. A gestão, que está para a Reitoria de Administração, 15 objetivos, e assistência estudantil, 2 objetivos. E por último, resultado da sociedade, que são menos objetivos, são apenas 8 objetivos estratégicos, com esses diferentes grupos. Então a gente definiu os objetivos estratégicos, e aí entra o mapa estratégico da nossa universidade. Dentro daquela dimensão, processos internos, então tem ensino, assistência estudantil, gestão. E aí, dentro de cada objetivo, eu tenho uma meta. E a meta, para nós, eu desenvolvo um indicador, e para cada indicador eu tenho que ter uma meta quantitativa. A gente trabalha na universidade somente com indicadores que você consegue permitir metas quantitativas, tá? Porque metas qualitativas muitas vezes acabam sendo difíceis de analisar. E aí, com essas metas, você tem os indicadores, aí 2021, 2022, 2023... é o que você planejou e o que você
alcançou ao longo do ano. Então, se você for lá em 2021, eu sei daqueles objetivos lá, tais metas, quanto que foi atingido e assim por diante. E mais à direita, a gente tem a gestão de riscos, quais são os principais riscos ou eventos de riscos que vão atingir ou que vão afetar o atingimento das metas e o alcance dos objetivos. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, dentro do nosso PDI, existe um objetivo estratégico lá que é elevar a taxa de sucesso na graduação. Um indicador extremamente importante da graduação, como é que se calcula, e a meta ali seria levar a taxa de sucesso da UFLA para 70%. Um outro objetivo ali, pensando do ponto de vista mais acadêmico, a gente seria ali aumentar o fator de impacto das publicações. Então, eu queria até 2025 atingir 40% dos artigos publicados em periódicos Q1, Q2. Nas bases bibliométricas, a gente utiliza a Web of Science na UFLA. E também chegar a atingir 0,8 no fator de impacto normalizado por categoria, que é um indicador da Web of Science também, da Clarivate. Tá? Então, isso está no nosso PDI. E aí eu trago para vocês aqui, por exemplo, como que tá sendo a nossa taxa de sucesso. Então, as barras azuis são as taxas de sucesso, e a gente vinha ali com 43, durante a pandemia e com o estudo remoto emergencial, a gente teve uma elevação na taxa de sucesso, 59, e depois a gente caiu para 40. Provavelmente, tudo indica que a gente não vai atingir aquela taxa de sucesso de 70%. Principalmente agora com os impactos pandêmicos. E aí, lógico, você pode rever todos esses indicadores dentro do conselho universitário. Na verdade, o que a gente tem feito é, quando você vai trocar um objetivo estratégico, a gente leva para o conselho universitário. Quando a gente vai trocar apenas a meta, a gente faz uma discussão dentro do comitê interno de governança da universidade. Não leva no conselho universitário. Bom, e aqui para vocês terem uma ideia, como que a gente acompanha, por exemplo, como que a gente monitora a porcentagem de artigos Q1 e Q2. Então, a gente vê ali que nós estamos, a barra de cima é Q1, está cortando aí de novo. Eu queria ver se vocês conseguem voltar, porque antes não estava cortando a apresentação, porque os gráficos estavam mostrando ali. Mas ali está em torno de 50% o amarelo e o triângulo na faixa de uns 20%. Nós estamos muito tranquilos para atingir a meta em relação à publicação científica. Do lado direito do gráfico está o fator de impacto normalizado por categoria, que é 0,8. Vocês podem observar que a gente atingiu em 2020, está em 0,75, a gente teve uma queda em 2021. A gente precisa entender melhor esse comportamento, porque a tendência era de elevação da curva, tá certo? Mas então, como que a gente avalia, como a gente faz o objetivo e a gente avalia e monitora anualmente essas metas. Bom, e além disso, então, no PDI, a última ferramenta que a gente utiliza é a gestão de risco. A gente acaba utilizando a metodologia do COSO, onde você vê você identifica o risco, faz uma avaliação de risco, faz o plano de tratamento de risco, né? Se você vai aceitar, monitorar, se você vai as estratégias preventivas para evitar o risco e depois de o risco acontecer, as estratégias de mitigação. Bom, e aí a gente classifica o risco de acordo com essa metodologia do COSO, de baixo, médio, alto, a muito alto. Para vocês verem aqui, daqueles 19 riscos na área de ensino, eu estou colocando a área de ensino aqui, porque justamente eu vou linkar isso com o PDU, mas se eu pegar, por exemplo, a gestão de risco da minha pró-reitoria, o principal ali é o orçamento, né? E ele fica vermelhinho, vermelhinho, que vai acontecer. Eu tenho, por exemplo, um indicador no meu PDU, que é atingir no máximo 50% do orçamento em terceirização. Pergunta se eu estou atingindo isso. Não, minha meta está sempre 60%, 62%, eu estou longe de conseguir. E aí, lógico, eu tenho que justificar o porquê que isso não acontece. Mas aí, por exemplo, então, do ponto de vista acadêmico, ali o maior risco é aumentar o fator de impacto e o número de publicações de artigos. Aquilo que a gente viu lá, que ele não está atingindo, realmente eles colocaram como um grande risco. E o outro seria implementar um programa de autoavaliação. Então, são riscos muito altos, mas
dentro dessa área de ensino. Além disso, a gente tem uma ferramenta, né, que a gente mede essa gestão de risco. Então, vocês podem ver ali à esquerda, né, a porcentagem de medidas preventivas que já foram realizadas para evitar que o risco ocorra, né, algumas em atraso, e quantos por cento dos riscos que já ocorreram. Então, 8% dos riscos já ocorreram. Quem contribui muito para esses riscos que ocorreram aí é justamente os objetivos estratégicos ligados ao PDU da Proplag. Bom, então isso daí foi um snapshot rápido de como que como que a gente construiu o nosso PDI, como que você monitora o PDI. Então, uma vez aprovado o PDI dentro do Conselho Universitário, nós partimos então para a criação dos planos de desenvolvimento das unidades, tanto acadêmicas quanto administrativas. Tá? Eu vou focar mais nas unidades acadêmicas. Então, o PDU das unidades acadêmicas estão lá na mesma página, né, do lado esquerdo, no menu principal. Você acha também isso na página da UFLA. Todas as unidades acadêmicas fizeram também o mesmo exercício de uma análise SWOT, porque a força que existe, por exemplo, numa faculdade, como a minha faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária, onde a gente tem um programa CAPES Conceito 6 e um outro programa Conceito 5, são 2 programas apenas na área de Zootecnia e Veterinária, é completamente diferente a força, por exemplo, numa unidade onde tem programas de pós-graduação novos. Então, apesar de você conseguir ter a força e fraqueza da universidade como um todo, na hora que você segrega isso por unidades acadêmicas, você vai ter percepções diferentes. E isso a gente conseguiu ver isso muito bem. A UFLA tem uma tradição grande em ciências agrárias, então você tem 2 unidades extremamente consolidadas e você tem, por exemplo, a Faculdade de Saúde com um curso de medicina muito novo. São completamente diferentes a análise SWOT deles. Tá? Então, eles fizeram a análise SWOT deles. Depois disso, todas as unidades também definiram quais os seus objetivos estratégicos, metas, indicadores e quais as ações devem ser feitas para atingir aqueles objetivos. Sendo que os objetivos estratégicos das unidades acadêmicas não podem estar desalinhados com os objetivos estratégicos do PDI. Então, a primeira coisa que a gente chegou do ponto de vista macro na análise do SWOT era o quê? Vamos consolidar o que existe, certo? Então, eu não poderia ter nenhum PDU indicando, por exemplo, abertura de novos cursos na área tal. Isso iria em desencontro ao PDI da universidade. E aí, é só para mostrar para vocês que aquele mapa estratégico que a gente tem no PDI, a gente tem nos PDUs das unidades administrativas, para cada pró-reitoria, aí você acha, se você entrar naquele link, você acha o PDF, que é a parte textual do PDI. Você tem depois as ferramentas onde você observa as metas, os indicadores e a gestão de risco, e isso está dentro da nossa página de governança e transparência da universidade. Qualquer um tem acesso a essas ferramentas. Tá? Sobre as unidades acadêmicas, a UFLA possui 9 unidades acadêmicas. A gente tinha o modelo departamental, a criação das unidades acadêmicas é novo, foi na nova gestão, nós estamos numa gestão de 2020 a 2024, e durante o início da gestão foi criada as faculdades, escolas, institutos. Até então a gente era uma universidade menor e a gente trabalhava então com departamentos. E aí eles criaram as mesmas situações, metas, indicadores e fizeram a sua gestão de risco. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos na prática de como que isso se desenvolve. Então vocês lembram lá que o PDI tinha a meta de 40%, para Q1, Q2. A Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária fez a mesma coisa, colocou 40%, o que eu acho que ela foi extremamente conservadora. Porque se ela tem um curso Conceito 6 e um curso Conceito 5, para a UFLA ter 40% em média, a FZMV tinha que ter na faixa 60%, 70%. Então, muitas vezes o gestor, ele fica preocupado em colocar uma meta
que eu vou atingir, e você muitas vezes atinge fácil, porque para você não ficar vermelhinho lá no monitoramento. Só que eu prefiro que você trabalhe com metas ousadas e depois justifique a necessidade da meta. A meta que eu coloquei, por exemplo, na terceirização, era uma meta extremamente ousada, mas hoje me dá, ou me permite discutir dentro do conselho universitário, quando há uma grande demanda, por exemplo, para terceirização, ou quando, por exemplo, o ano passado nós fomos obrigados a demitir 148 pessoas por causa dos cortes orçamentários que a gente teve. Isso está dentro do meu objetivo, do meu planejamento estratégico, um limite de gasto com terceirização. Porque se eu gastar todo o meu orçamento com terceirização, vai faltar recurso para ensino, para as outras atividades. Então, não tenham medo de colocar uma meta ousada. Eu acho que isso não deve ser medo. Está pulando aqui esse negócio. Bom, e aí você pega do lado esquerdo, você tem Q1, Q2, e não é 50%. O Q1 ali na zootecnia está quase em 60%, e na veterinária só o Q1 está em 50%. Ou seja, a meta foi, eu diria, um pouco sem ser ousada, né? Foi muito conservadora a meta que eles colocaram. O negócio não é atingir a meta, é perseguir a meta, né? Quando o Reúne foi criado, ele tinha uma meta de ter uma taxa de sucesso de 90%, né, ou 95%. Todo mundo sabia que isso seria impossível, mas você vai criar uma meta de 50%? Né? Bom, no caso, ali da taxa de sucesso, vocês veem, por exemplo, que a taxa de sucesso da zootecnia era elevar a 3%, e a da veterinária seria manter em 70%, que é muito acima da média da UFLA. E aí vocês veem, por exemplo, a zootecnia já atingiu a meta fácil, e a veterinária está lá, 90, 87, 83, vai atingir também de forma fácil a meta. Aqui, e por último aqui, para não falar que não existe, dentro dos objetivos estratégicos também das unidades acadêmicas, existem objetivos estratégicos relacionados a atividades meio. Então, por exemplo, eles colocaram lá um objetivo que é executar o orçamento descentralizado, porque a gente descentraliza, a gente tem uma matriz orçamentária para as faculdades, e o ideal é que as faculdades executem todo o seu orçamento. Então, não são somente indicadores acadêmicos, mas também indicadores de gestão. E aqui vem a execução deles, 95, 86,5%, e depois a meta de 100%. Esse 86,5% aqui aconteceu porque nós tivemos aquele contingenciamento no final do ano, do corte, além do corte de julho, o contingenciamento no final do ano, eu tive que recolher R$1 milhão na matriz das faculdades, e aí eles não puderam executar. Então é justificável. Agora da escola de engenharia, vocês veem que eles trabalharam ali na Q1, Q2 em 45%, e aqui como que está a meta deles. Ou seja, eles estão atingindo os objetivos de forma tranquila. E a ferramenta do Web of Science é boa que, apesar da média da escola de engenharia estar boa, eu consigo enxergar também nas diferentes áreas, se tem alguma área que está jogando a meta para baixo. Então, você tem que ter, lógico, você tem que criar objetivo estratégico, definir indicadores com suas respectivas metas, mas você tem que ter como mensurar, né, e ser uma meta fácil de você avaliar, né? Se der muito trabalho para você calcular aquele indicador, acaba ficando difícil monitorar esse planejamento. E ali na taxa de sucesso, por exemplo, eles trabalharam com 56 para engenharia ambiental, 52 para agrícola, 55 para engenharia civil e 70% para engenharia de controle e automação. E quando eu olho aqui, 50% que era em média, vocês podem observar que poucos cursos de engenharia estão atingindo a média deles. Daqueles que eu mencionei, somente a engenharia civil atingiu a média, atingiu a meta deles. Então, basicamente é isso, você vai monitorando ao longo do tempo as suas metas, e é isso que a gente tem feito na UFLA. E aí, por último, para encerrar a minha fala, eu gostaria de mencionar um pouquinho qual foi a percepção dos diretores
em relação à construção do PDU, já que isso foi uma ferramenta nova dentro da Universidade Federal de Lavras. O primeiro ponto foi, eu perguntei, né, uma autoavaliação, né, quanto do seu PDU está alinhado ao PDI, todos consideraram que ele está 100% alinhado ao PDI da instituição. Depois eu perguntei, como que você avalia a participação da unidade da comunidade acadêmica, né? E aí já houve uma divergência um pouco, 3 unidades falaram que a participação foi 5, muito alta, 4 alta, eu diria que é um resultado até muito bom, eu não esperava esse resultado, mas a princípio houve sim uma participação da comunidade acadêmica na construção do PDU, né? Uma das coisas que o pessoal não entendia era falar, como que eu vou fazer um planejamento sem dinheiro, sem orçamento? E aí o pessoal pensava que fazer planejamento era, eu vou planejar uma obra física, eu vou planejar uma construção de um laboratório. Não, isso não é planejamento, né? E talvez quando você tem restrição orçamentária, o momento de planejar seja até mais importante, porque vai evitar que você dê o passo maior do que a perna, né? Muitas vezes, né, eu sou um pouco crítico da expansão, o Reúne foi uma expansão muito grande, mas eu acho que a gente perdeu um pouco, pelo menos houve falta de critérios técnicos um pouco nas últimas expansões do sistema federal, né? Tanto que a gente tem alguns cursos com baixa procura, né? Você abre o curso, a oferta, e tem pouco estudante querendo entrar naquele curso. Então eu sou um pouco crítico do final. Em relação à análise SWOT, né, a maioria das unidades mostrou que o posicionamento estratégico era em equilíbrio, semelhante à universidade, e na verdade, 2 até consideraram que era favorável. Eu não tive acesso a qual teve essa consideração, né? E eu perguntei também quais foram as maiores forças citadas, né? Ou o que vocês consideram como maiores forças dentro dos seus PDUs. Então, competência consolidada no ensino e pesquisa, potencialidade de articulação com a sociedade, nível elevado de capacitação dos servidores, laboratórios modernos, e a fraqueza mais citada foi a falta de servidor. Isso é um problema histórico que a Universidade Federal de Lavras tem, desde sua criação como universidade em 1994. E aí, esse slide, ele me surpreendeu, porque eu perguntei quantos objetivos estratégicos tem sua unidade acadêmica. E 4 falaram de 5 a 10, e 5 falaram de 10 a 15. Eu achei o número um pouco pequeno, considerando o número total de objetivos estratégicos que tem dentro do nosso PDI. Tá? É lógico que você não precisa ter inúmeros objetivos estratégicos. Como o próprio nome fala, são objetivos estratégicos, as ações são várias. Mas eu achei o número um pouco acanhado, eu diria dessa forma. Em qual área há mais objetivo estratégico? Houve a maioria com uma distribuição equitativa e outros focando mais em ensino, graduação, pós-graduação e pesquisa, provavelmente dependendo do tempo ou da forma com que aquela unidade acadêmica tem, né? Nós temos a ESAL, por exemplo, que tem 12 programas de pós-graduação, vários programas conceitos 7 e 6, provavelmente eles focaram mais em pós-graduação e pesquisa. E, por último, eu perguntei quais desses objetivos foram atingidos, né? E a maioria, né, 4 tiveram menos que 70% das metas foram atingidas e algumas outras metas foram atingidas. Então, basicamente, é isso que a gente fez, né, que eu queria mostrar o nosso exemplo aqui na UFLA, do ponto de vista do PDU. E aí eu queria trazer algumas como considerações finais para a gente refletir qual categoria de gestores somos nós. Eu acho que esse é um ponto importante. A palavra do professor Luiz Cláudio a palestra dele foi extremamente interessante para a gente começar a pensar, para a gente pensar de fato em várias coisas. E outra coisa, como fazemos o planejamento e a gestão de nossas universidades? Como que a gente faz isso, né? E aí eu gosto de refletir em relação a isso, né? Tem gente que faz gestão pensando somente no varejo, né?
o dia a dia da universidade e de ficar aprovando memorandos, assinando memorando. Isso não é fazer gestão, né? Fazer gestão é algo muito além, porque senão você não é um gestor, você é apenas um burocrata. Então, para a gente refletir a respeito disso, né? O que a gente tem que fazer realmente é planejamento estratégico. E aí eu quis demonstrar para vocês um pouco do que a gente faz em termos de planejamento estratégico. Para finalizar, então, essa é uma frase famosa desse William Deming, né? Para quem não conhece, esse é um grande administrador norte-americano. Ele foi para o Japão no final, depois da Segunda Guerra, ajudar a reconstruir a indústria japonesa, e ele implementou várias ferramentas de planejamento que são utilizadas nos dias atuais na indústria e na reconstrução da indústria japonesa, e esse foi um dos motivos do que a indústria japonesa se tornou tão forte pós-Segunda Guerra Mundial. Então, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então é importante a gente saber qual tipo de gestor nós queremos ser, né? E eu vejo algumas vezes, né, nós somos todos acadêmicos, professores, grande maioria com doutorado, e muita gente criticando ferramentas de administração, estratégicas, que foram criados dentro da academia, mas que acham que se aplicam somente ao mundo corporativo. Na verdade, elas se aplicam muito à academia. O que nós temos que fazer é ter a nossa capacidade cognitiva de diferenciar o que é aplicado somente ao mundo corporativo, a busca pelo lucro, e trazer para o nosso mundo tais ferramentas. E por fim, então, apesar de trabalharmos com educação e ciência, é possível que nosso planejamento de gestão trabalhe com objetivos e metas bem definidas, que é o que eu mencionei. O professor Luiz Cláudio falou o exemplo da pós-graduação, da CAPES, né? Houve uma evolução muito grande, e os instrumentos mudaram e ficaram muito mais fácil de se mensurar. Só assim, só medindo o que a gente faz, vamos conseguir mostrar os nossos resultados e a nossa importância para a sociedade, que é o objetivo, por exemplo, do nosso relato integrado, que a gente acabou de fazer, que tem que estar disponível lá para o TCU, não é para o TCU, né? Na verdade, ele tem que estar disponível para a sociedade que nos financia, e acho que é fundamental a gente mostrar o que a gente faz. As universidades públicas federais, infelizmente, mostram pouco o que fazem para a sociedade. Ainda mais em um momento como este, que a gente tem que lutar por garantia de financiamento. Eu sou extremamente de acordo que o momento da gente conseguir alguma vinculação orçamentária e virar realmente uma instituição de Estado e não de governo, que não dependa se o presidente gosta de universidade federal ou não, se o ministro da Economia gosta ou não, a gente tem que lutar para essa vinculação, mas isso a gente só vai conseguir se a gente mostrar para a sociedade o nosso valor, né? Então eu, por exemplo, tem muita gente que não gosta de fazer relato integrado, eu gosto muito de fazer o relato integrado, acho que é o momento que eu paro, penso, avalio o que foi feito, e vejo o nosso benefício para a sociedade. Então, nos tempos atuais, mais do que os outros, exigem que as IFES demonstrem seu valor para o desenvolvimento do país, como o reitor da Federal do Amazonas mencionou, mostrou hoje alguns exemplos concretos, como a questão do potássio. Eu, como docente da área de ciências agrárias, eu sei dessa importância, o problema que a gente tem da falta de insumos, e aí, só assim garantiremos sustentabilidade financeira, previsibilidade orçamentária e atratividade para os novos estudantes. Porque o que o professor Luiz Cláudio falou é importante, reputação. E a Universidade Pública Federal está perdendo reputação, gente. Nós temos que abrir os olhos. Vejam a curva de ocupação de vagas nas suas universidades. Eu não duvido que seja diferente da Federal de Lavras. As curvas estão assim, porque se o Enem cai para todo mundo. Então nós estamos perdendo reputação, porque nós apanhamos muito nos últimos anos, e isso foi o quê? Um ataque à nossa reputação,
e nós precisamos recuperar a nossa reputação. Toda vez que tem uma mensagem, a universidade tal vai fechar as portas por falta de orçamento. A universidade tal vai fechar as portas. Não tem orçamento para pagar terceirizado. Não precisa ter algum político falando mal da universidade pública. O próprio pai vai repensar se ele quer que o filho estude naquele lugar, porque aquela universidade não tem dinheiro para pagar as contas. Imagina a qualidade do ensino que ela oferece para o filho dele. Então nós temos que recuperar a nossa reputação, e eu acredito que a garantia do nosso financiamento é extremamente importante. E para garantir isso, a gente tem que medir o que a gente faz, mostrar o nosso resultado, e mostrando o resultado, eu acho que a gente consegue convencer os políticos que estão no Congresso da importância da nossa universidade pública. Só assim esse país vai mudar de patamar para se tornar um país em desenvolvimento, para quem sabe daqui a uns anos um país desenvolvido. E aí com isso eu agradeço então e passo a palavra para a professora Dulce. Muito obrigado.